Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um texto chamado O Umbigo e o Cogumelo. Eu publiquei esse texto num livro que se chama Sobre o Amor, cujo link está na descrição do vídeo. Vocês podem baixar gratuitamente o PDF desse livro. E nesse textinho eu quero comentar uma metáfora que o Freud usa na interpretação dos sonhos, no capítulo 7, na qual ele fala que no fim da interpretação de um sonho a gente encontra o umbigo dos sonhos. E ao usar essa metáfora, ele imediatamente adere uma outra metáfora, dizendo que esse umbigo dos sonhos é como se fosse o micélio do qual o cogumelo vai nascer. Então eu queria ler um pouquinho essa passagem, tentar interpretar por que o Freud usa essa dupla metáfora, enfim, convidar vocês também a pensar por que ele está usando essa metáfora e para a gente conversar um pouquinho sobre essa metáfora freudiana e sobre os sonhos. O primeiro ponto assim, que eu quero destacar é que é uma psicanálise voltada para a teoria da sedução generalizada, proposta pelo Jean Laplanche, na minha opinião, tende a desvalorizar, deflacionar toda a imagem de essência humana que a gente tem. Esse diálogo que eu tenho proposto há bastante tempo entre a psicanálise e o pragmatismo tem por objetivo também tentar deflacionar essas crenças de que o humano tem uma essência objetificável, uma essência naturalizável, ahistórica, uma essência que então produza uma certa ontologia que possa ser qualificada junto às religiões ou às ciências naturais, etc. A ideia basicamente é tentar descrever o humano como uma obra de arte aberta, como um processo aberto, como um devir sem teleologia, sem uma finalidade prévia, sem uma finalidade inscrita na sua natureza ou inscrita no seu ser. Então essa ideia geral aparece, acredito, nessa metáfora do Freud, do umbigo dos sonhos aqui, mas é imediatamente contraposta quando ele contrapõe essa metáfora do umbigo à metáfora do cogumelo. Então o meu convite é, dá pra gente pensar numa psicanálise sem um essencialismo, né? A ideia sempre desse diálogo entre a psicanálise e o pragmatismo que eu proponho é a crítica a um essencialismo qualquer que ele seja. Eu queria ler a passagem do Freud para a gente comentar essa passagem e aos pouquinhos ir criticando também essa articulação que ele faz. Nossos sonhos melhor interpretados deve-se frequentemente deixar um lugar no escuro, porque a partir da interpretação se observa que aí se inicia um novelo de pensamentos do sonho, que não quer desemaranhar-se, mas que também não traria nenhuma contribuição a mais ao conteúdo do sonho. Este é o umbigo do sonho, o lugar sobre o qual ele assenta o desconhecido. Os pensamentos do sonho, aos quais se chegou pela interpretação, devem permanecer sem uma conclusão total e escapar por todos os lados do envolvimento reticulado do nosso mundo do pensamento. Do lugar mais denso dessa rede, ergue-se o desejo do sonho como o cogumelo do seu micélio. Essa é a passagem, né? Uma passagem engraçada, assim, no certo sentido, porque essa metáfora do cogumelo ela aparece no final aqui meio estranha, né? É uma metáfora, vamos dizer, botânica, que diz respeito a uma força da natureza, uma certa organização natural, num lugar onde o Freud estava numa abstração mais radical possível, usando uma outra metáfora também muito abstrata, que é dizer que ao final de uma interpretação a gente chega nesses elementos do sonho cujos significados a gente não consegue mais compreender, né? Então esse umbigo, né, essa abstração, é a primeira metáfora que aparece. Então a ideia de imediato é perguntar por que umbigo, né? A gente sabe a partir da psicanálise, né, assim, que nenhuma metáfora vai ser usada em vão, né? Nenhuma palavra que o sujeito diz pode ser desconsiderada, ela deve ser interpretada. Umbigo, a gente sabe, é a nossa cicatriz, a cicatriz das nossas origens,
uma cicatriz que marca o nosso corpo, na medida em que a nossa origem está profundamente articulada à alteridade, né? É a marca que diz, né, de onde a gente veio, e de onde a gente veio significa o outro. Dizer que esse lugar do desconhecido, do sem sentido, é um umbigo, né, talvez nos sugira articular esse fundo, né, ao qual a gente vai chegar no final de uma interpretação, articular esse obscuro à alteridade. O mais interessante da metáfora aqui, nesse ponto, não se trata apenas de pensar no fim da interpretação. Então a gente interpreta um sonho, a gente exaure, por assim dizer, os sentidos que a gente pode articular junto ao paciente na análise, né, desse sonho, até que a gente se depara com um enigma. A grande questão não é que isso é o fim da interpretação. Freud vai dizer, o sonho, o desejo do sonho, nasce desse enigma. Portanto, a questão não é só apontar para uma certa exaustão hermenêutica da interpretação dos sonhos, né? Uma exaustão da interpretação. A questão não é essa, assim, não, eu desisto porque pode ser infinito, eu desisto, ou eu renuncio a interpretar todo o sonho porque não há mais o que interpretar, ou ainda porque os sentidos do sonho são particularmente infinitos, né? A questão não é essa, a questão não é apenas uma certa exaustão da hermenêutica. A questão, o Freud está dizendo, é que esse sonho, todo sonho, nasce desse umbigo, nasce desse novelo emaranhado, né, desse pensamentos aqui do sonho, eles nascem desse lugar obscuro. É interessante lembrar que numa nota, ainda nessa interpretação dos sonhos, no capítulo 7, o Freud vai citar uma passagem de um tal James Sully, que diz o seguinte: podemos dizer que, como um palimpsesto, o sonho revela, sob seus caracteres destituídos de valor, traços de uma comunicação antiga e preciosa. É muito curiosa também essa metáfora do sonho como palimpsesto, né, que o Freud concorda, né, ele cita aqui esse James Sully concordando com ele. E mais interessante ainda é falar do sonho como um tipo de comunicação, né, um tipo de mensagem. Ou seja, um palimpsesto que traz mensagens umas sobre as outras, né, às vezes de forma confusa, de forma borrada, mensagens antigas, comunicações preciosas, né, mas que não podem ser desvendadas todas elas, né. Essa comunicação, portanto, é da ordem do enigmático, né? E é isso que o Freud está querendo apontar com essa metáfora do umbigo. Óbvio que para o Laplanche, né, para a teoria da sedução generalizada, pensar no sonho como mensagem me parece fundamental na medida em que o sonho é uma tradução, uma tentativa de tradução das mensagens enigmáticas que ainda restam no inconsciente. Portanto, é uma dupla comunicação, né? Uma mensagem que vem do inconsciente e chega traduzida na consciência, né? A consciência do sujeito que está ali sonhando, e que depois vai ter que lidar com essa comunicação que está cifrada, está toda organizada em torno dessa configuração do sonho, né? A mensagem, portanto, sempre enigmática, sempre obscura, mas que nunca cessa, nunca se apaga. É a partir dela que o sonho vai se fazer, é a partir dela que o sujeito também vai aparecer. Mensagem enigmática, vamos lembrar sempre, proveniente do outro, né? Então o umbigo do sonho faz todo sentido enquanto metáfora, na medida em que essas mensagens às quais a gente tem que traduzir são mensagens provenientes do outro. Então as cicatrizes desse contato inicial que vai fundar a nossa subjetividade, as cicatrizes deixadas pelo outro que nos constitui, são mensagens, e essas mensagens elas tentam sempre reaparecer nos sonhos, e são elas que exigem a nossa tradução. Bom, dito isso, né, aponta totalmente a metáfora para um anti-essencialismo, como eu estava dizendo, né, se o meu núcleo, né, se aquilo que fundamenta meu sonho, aquilo que está, por assim dizer, na base do sonho é o enigma, eu nunca vou saber exatamente quem eu sou. Eu sempre vou ser um processo aberto, o eu vai ser sempre algo em construção na medida em que ele nunca sabe as suas origens plenamente, né?
Então esse projeto anti-essencialista está claro nessa metáfora. Mas, logo em seguida, na mesma frase, o Freud traz o cogumelo, né, dizendo então que do umbigo dos sonhos nasce então o conteúdo manifesto e assim como do seu micélio um cogumelo vem brotar. Então vamos analisar um pouquinho essa metáfora do cogumelo agora para a gente tentar entender esse movimento que está presente aí na metáfora. Esse desenho que eu estou mostrando aqui é a estrutura, né, de um cogumelo e o seu micélio. Vocês estão vendo na parte de baixo aqui da terra, né, o micélio, esse rizoma, né, vamos lembrar esse termo super importante aí que vai aparecer com Deleuze, é um rizoma, ou seja, uma rede grande, sem início, sem fim, sem meio, né? Ou seja, uma imagem muito importante também da vida psíquica, né? Assim, que pode metaforizar a vida psíquica, a ideia de que não há uma organização nem teleológica, nem de nenhuma forma, mas trata-se de uma metáfora botânica, natural, né? Você tem ali um micélio, né, que sai então da terra, se organiza e forma o cogumelo acima da terra. Portanto, uma metáfora que pode muito bem representar o conteúdo latente, né, que fica ali inconsciente, que fica invisível, que é de fato regido pelo processo primário. Então, a ideia do rizoma que se articula ao processo primário é uma ideia muito interessante. Não tem início nem fim, não tem contradição, ou seja, as coisas elas se misturam de forma absolutamente caótica e contingencial, e o conteúdo manifesto corresponde ao cogumelo, ou seja, essa parte de cima, todo organizadinho, que parece ter um sentido, parece ter uma certa verticalidade fálica, inclusive, né? Tem toda uma organização, todo um sentido plenamente visível. Conteúdo manifesto, portanto, consciência, processo secundário. Aquilo que não podemos ver em psicanálise quando se fala sobre subjetividade é que o sujeito nasce de si mesmo, né? Essa é uma crítica que eu tenho feito há bastante tempo, né? Essa ideia de um solipsismo que está presente em Freud em alguns momentos, do narcisismo primário, do autoerotismo, do inconsciente já presente desde as origens, né? E essa imagem do cogumelo dá essa sensação, né, de que há algo nele isento de qualquer influência e de qualquer marca de alteridade. O sujeito brota de si mesmo, né? Observem que ainda essa imagem, né, ela é muito fálica, ela parece completa em si mesma, ela parece independente, né? Mesmo do ponto de vista da biologia, né, segundo os biólogos, a gente precisaria de um micélio macho, um micélio fêmea, para que houvesse, enfim, a reprodução também dos cogumelos, ou seja, deveria haver alteridade aqui. Mas a imagem, né, que o Freud traz não traz nem mesmo essa conjunção sexual para articulação de algo, né? O cogumelo nasce do seu micélio, dá uma ideia muito específica assim, de um solipsismo que precisa ser criticado. Então, a primeira metáfora, ela apontava claramente para a origem autoritária do eu, o umbigo, né? E a segunda metáfora do cogumelo parece retomar um velho mito, o mito solipsista, né? Um mito de que algo de nós, né, assim, é puro, é essencial, ou seja, não foi implantado pelo outro na gente. Esse duplo movimento, e aí a gente caminha para a conclusão, esse duplo movimento me parece claro na obra do Freud, e é isso que o Laplanche tem apontado sempre. Um que vai sempre na direção da Revolução Copernicana, a gente já falou disso no outro vídeo, né? O que é essa Revolução Copernicana, por que é importante usar essa metáfora. E um outro movimento, às vezes na mesma passagem, que faz um movimento ptolomaico, ou seja, que recentra o eu, que tenta trazer de volta o eu como origem de si mesmo, tenta apagar as origens alteritárias do eu, na mesma passagem. Então há uma tensão que eu queria deixar registrada aqui nessa metáfora, que é uma metáfora super clássica, né? Assim, a gente sempre retoma essa metáfora, o umbigo dos sonhos, mas uma tensão que eu queria deixar registrada. De um lado, ela é muito copernicana, mas logo em seguida, por conta do cogumelo, ela é bastante ptolomaica.
Então era isso que eu queria falar sobre esse texto. Queria convidar vocês a lerem o artigo, tá aqui então o link na descrição do vídeo. Baixem o PDF e leiam, se quiserem comentar, enfim, postar, mandar para alguém que se interesse por psicanálise, queira conversar sobre isso, fiquem à vontade. A gente vai voltar a falar sobre os sonhos em outros vídeos, assim, me interessa muito, né? Ainda é a via régia, né, de acesso ao inconsciente, para a gente entender como que a vida psíquica funciona. Certamente a gente precisa falar sobre os sonhos, precisamos então entender melhor que umbigo é esse, né? De onde os sonhos brotam, né? Eles brotam de uma alteridade enigmática, né? E essa cicatriz, ela certamente se espalha como cogumelos, né? Por essa relva sombreada, né? Por tudo que a gente deseja, por tudo que a gente chama de eu. Vamos aproveitar um pouquinho a metáfora do Freud, apesar desse movimento tolomaico que ela faz. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Então, gostaria do feedback de vocês, né, do retorno de vocês nesse sentido, assim, vocês querem conversar sobre algum tema, um texto, um artigo, né, que vocês gostam de ler e queria que a gente comentasse, deixa aqui o comentário, clique aí no sininho, enfim, tudo isso que vocês já sabem nessa plataforma aqui, a gente tá junto. Obrigado.